Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Você sabe como e quanto se alimenta uma ave pesada como o peru? Aqui tem dicas para você. E quinta também é dia de conhecer alguma curiosidade da criação agropecuária no quadro Criar é Ciência. E claro que o programa ainda tem as notícias do setor e a previsão do tempo para a sua cidade. Então fique com a gente até o meio-dia. O problema quase generalizado que os Estados Unidos sofreram com os fechamentos de frigoríficos resultou em uma diminuição, como era de se esperar, nos estoques de carnes. O USDA, que é o Departamento de Agricultura do país, divulgou os dados. Estão 13% menores que o mesmo período do ano passado e 18% menores que no mês de abril desse ano mesmo. Agora, os Estados Unidos tentam recuperar a produção, que já está 3% maior que o normal antes da pandemia. Bom é que aqui no Brasil a gente conseguiu aí se adaptar, E pelo jeito não temos nenhuma queda. E em meio às atenções voltadas para o novo coronavírus, a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, pede para que produtores e entidades rurais permaneçam vigilantes com a peste suína africana. Durante o último ano, o aumento de casos foi alarmante. Já são 42 dos 150 países produtores. Desses países, 90% mudaram ou aumentaram o controle de fronteiras terrestres e aduanas nos aeroportos. O trabalho precisa continuar, segundo a organização, que chama a atenção para a crise que poderia se unir à do Covid-19 caso a PSA chegue às Américas. Vamos agora ver como fica o tempo para todo o Brasil com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quinta-feira para todos nós. Hoje eu quero comentar do avanço da frente fria que finalmente rompeu o bloqueio atmosférico que estava impedindo aí que chovesse em todo o Brasil Central. A gente vê nos próximos dias a chuva avançando pelo Paraná, São Paulo e até mesmo Mato Grosso do Sul, entre 30 e 50 milímetros. Muita atenção para Santa Catarina nesta quinta-feira, porque além da chuva mais forte, a gente pode ter rajadas de vento que superem os 60 quilômetros por hora. Vai ventar também no sul de Mato Grosso do Sul, na região ali de Porto Murtinho. A gente tem tempo seco ainda em toda essa área do Brasil Central, pancadas isoladas no litoral do Nordeste e no extremo norte do Brasil. E eu trouxe uma cidade que você me pediu, uma cidade importante, Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a gente vê que as próximas 24 horas serão com volumes de chuva agrícolas bem significativos. A gente estava com um tempo muito seco em boa parte do Brasil Central e agora, finalmente, essa frente fria conseguiu romper esse bloqueio atmosférico, levando um pouco mais de umidade para Dourados. Aliás, também chove um pouco na virada do mês, mas depois, em julho, as pancadas ficam mais esparsas e com volumes menores. Em 30 dias, 58 milímetros acumulados. E em relação ao frio, será que já tem frio este fim de semana, inclusive para o Mato Grosso do Sul? A gente vai sentir, sim, a queda na temperatura entre o sábado e o domingo, com mínimas em torno dos 13 graus. Mas não é um frio que provoque aí danos às lavouras, de milho principalmente, tá? É só no dia 20 de julho que a gente vê uma temperatura ainda mais baixa, de 6 graus apenas. Portanto, a gente tem que monitorar, porque a gente sabe que tem essa onda de frio neste fim de semana não tão intensa. Vai ter uma outra, principalmente no início de julho, e já temos uma outra aqui sendo sinalizada pelo gráfico lá pelo dia 20. Amanhã estou de volta com mais informações do tempo. Por favor, Pri, até amanhã então. Obrigado, viu?
E você sabe que eu sempre gosto de discutir aqui um pouco o nosso dia a dia, né? Porque a pecuária não é feita só pelos animais, é por nós também. Então as nossas atitudes aí são importantes também serem discutidas. E hoje eu quero falar sobre a importância do jovem no campo nessa época aí, porque enfrentar uma pandemia que obriga a tantas mudanças, que tem novas descobertas a cada dia, nada como um parceiro de trabalho conectado ao seu lado, não é mesmo? Mamães e papais produtores rurais. Sim, esse é mais um tópico dentro do tema Sucessão Familiar, especialidade da Sarita Rodas. Ela já está aqui com a gente e vai conversar via internet. Bom dia, Sarita. Bom dia, Pablo. Bom dia a todo mundo. Quem não conhece a Sarita, ela é produtora rural e também tem uma empresa que presta consultoria em sucessão familiar. Sarita, por favor, conta da sua experiência para a gente, né? Queria que você comentasse sobre isso aí, que eu já dei aqui um gostinho para o pessoal de casa. Como é que é legal a gente manter essa nossa relação aí entre as gerações dentro de uma propriedade rural, para que a gente não perca nada, né? Por exemplo, a informação que vem muita da internet, né? E como é importante aí que o produtor esteja sempre aliado ali com o filho dele, ou com os sobrinhos, ou até com os seus funcionários mais jovens, né? A integração das gerações é extremamente importante no campo, né, Pablo? Cada vez mais o campo vem se atualizando, vem usando de tecnologia, seja para previsão do tempo, como a gente acabou de ver, seja para inovações operacionais. E os jovens têm um pouco mais de facilidade por já terem nascido, né, na geração da tecnologia. Eu sou da segunda geração de uma empresa familiar, e sou também fundadora de uma empresa que cuida da integração das gerações, que é a Prossiga, nas empresas familiares. A gente vê que o que mais dá resultado é realmente essa união que soma a experiência dos mais velhos com a inovação e a nova visão sem barreira dos mais novos, querendo implantar novos sistemas, novas tecnologias, inovações e mudanças para aumento de produtividade e até segurança, né, de alguns pontos que antes era muito deixado ao ver navios. Se choveu, choveu, se não choveu, não choveu. E os jovens conseguem conectar isso muito bem com a experiência dos mais velhos. Eu não quero cutucar aqui o pessoal que tem mais experiência, né, Sarita? Mas comenta pra gente, até pela sua experiência aí, né? Pode ser um caso ou outro. Você percebe que às vezes essa questão da sucessão, ela acaba encontrando mais barreiras mesmo, numa questão tecnológica ou nas relações mesmo, de um ouvir o outro? Isso é complicado muitas vezes ou não? Estou exagerando. O maior problema está nas relações, não é na tecnologia e nem na inovação. Realmente existe uma precocidade em querer mudar dos jovens e uma segurança ou uma estabilidade muito grande nas gerações mais antigas, que não querem mudança porque acreditam que deu certo até agora. Só que o mundo muda, as coisas mudam, esse momento que a gente está vivendo mostra exatamente isso, que nada é estável, as coisas mudam de uma hora para outra. Então, a somatória, com muito diálogo, do que vem dando certo com o que pode ser melhorado, que é o que as novas gerações trazem, os jovens trazem, é o que garante o sucesso das empresas que dão certo, das famílias empresárias que dão certo, dos negócios familiares que dão certo. Só que para isso precisa das pessoas e do diálogo. Eu sempre falo que quem não entende de pessoas não entende de tecnologia, quem não entende de pessoas não entende de negócio, quem não entende de pessoas não entende de nada. Porque é o diálogo e a interação entre as pessoas que faz as mudanças serem produtivas e de longo prazo. Nessa consultoria que você faz, Sarita, acontece de você, às vezes, pedir uma atenção das pessoas e olha só, vocês precisam se ouvir mais. É o que a gente mais faz. Eu e a Marielle, o que a gente mais faz é ser um facilitador entre as conexões das gerações e também um tradutor entre a comunicação de um e outro. Muitas vezes as pessoas falam, mas não sabem ouvir,
não conseguem ter escuta ativa e não prestam nem atenção no quão sensacional é o que o outro está dizendo, seja o mais velho ou o mais novo. Nós todos somos treinados a comunicar falando, e comunicar também é escutar para prestar com atenção e ter empatia pelo ponto que o outro está colocando, que pode ser muito agregador também. Então, o que a gente mais faz na Prossiga é a interlocução para dar o start nesse relacionamento saudável das gerações entre as famílias, para que eles continuem seguindo com múltiplas opiniões, todas sendo escutadas e todas sendo ponderadas para escolher o melhor caminho. Como é que está a situação do Brasil em termos de sucessão familiar? Pela sua experiência, hein, Sarita? Como é que você vê na comparação até com outros países? O Brasil está bem? A gente pode ter sucesso? Porque a sucessão é determinante para o agro no futuro, né? A sucessão é extremamente determinante. Nós estamos em uma fase de transição de geração do boom do agro no Brasil, né? Então, as pessoas que saíram a campo para abrir fronteiras e que fizeram o agro que é hoje já estão com idade, estamos na transição disso, mas somos, infelizmente, por questões culturais, emocionais, muito pouco evoluído nisso. Falta conhecimento, falta habilidade, falta, inclusive, pessoas que realmente possam ajudar as famílias a se organizarem. É muito hoje comercializado no Brasil a organização tributária dos negócios, que é o que as pessoas chamam de holding, que faz todo o planejamento tributário ou transferência patrimonial. Isso não é sucessão. A sucessão são vários pilares, inclusive, principalmente, a formação do sucessor, que é quem vai ocupar o cargo do fundador ou do sucedido, e a organização da família, para viver em harmonia, para desenvolver diálogo, para continuar preparando as próximas gerações. Isso não é jurídico, isso não é tributário, isso é relacionamento e educação familiar. A gente está muito atrasado nesse sentido. Sarita, gostei muito da nossa conversa, obrigado pelas suas informações, aí da sua experiência, né? E um bom trabalho aí para você. Obrigada, igualmente para todos. Até uma próxima, venha mais. E agora a gente faz um intervalo, depois tem o quadro Criar é Ciência, com alguma curiosidade do setor para você. Até já! Ligados e integrados de volta, e você tem acompanhado aí os nossos conteúdos sobre os perus. Eu estou achando muito legais. São animais quase exóticos, né? Eles têm um comportamento curioso, são grandes, chamam a atenção. E hoje vamos falar sobre a alimentação dessas aves que, pelo jeito, precisam de bastante e de boa ração. A Júlia Fabre foi pesquisar para a gente e conta agora. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Perus e frangos é tudo avicultura, mas é claro, não é tudo igual. A começar pelo sabor das carnes, já dá para imaginar que o manejo também é diferente, né? Como os perus são aves mais pesadas, a alimentação é diferente da alimentação dos frangos. Cada ração tem as suas particularidades. Na coleta da matéria-prima, os grãos que chegam à fábrica precisam obedecer a um padrão. Da mesma forma, antes da ração pronta seguir para as granjas, amostras são avaliadas para verificar se atendem ao padrão nutricional. Vamos direto para uma fábrica de ração de perus em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, para conhecer o processo de produção. Após a coleta é feita a classificação do milho, é quarteado nesse quarteador semiautomático, é peneirado a amostra e se tiver tudo dentro do padrão Seara, é efetuado o recebimento da matéria-prima. A nossa fábrica produz ração exclusiva para perus. Nós produzimos desde granja para os iniciadores, terminadores, quanto para as granjas de matriz. Um dos grandes diferenciais da nossa ração é que ela é 100% vegetal.
E também para atender as diferentes fases de produção do peru, nós temos diferentes níveis nutricionais. Um exemplo é a proteína, que pode variar de 17% numa fase final a 30% nas fases iniciais. Além disso, dos fatores nutricionais, a gente tem também a questão física, a qualidade física da ração. Aqui a gente mostra dois tipos de ração que vão para as granjas de iniciador. Nós temos aqui a pré-inicial, que é no alojamento dos peruzinhos. O peruzinho sai do incubatório, vai para a granja do iniciador e ele vai consumir esta ração. Após o consumo da ração pré-inicial, ele recebe a ração inicial, que é uma ração com uma granulometria um pouquinho maior. Vejam só a diferença. A pré-inicial, bem triturada, ela passa pelo processo de pelletização normal e após isso ela é triturada para garantir que a ave lá no campo consuma a ração. E aqui a gente tem uma ração que vai para as granjas de terminador. Essa aqui é uma crescimento, que aí sim com a qualidade de pellet normal. O equipamento de infravermelho NIRS nos fornece resultados nutricionais rápidos e precisos em matérias-primas e rações produzidas em nossa fábrica de ração. Obrigado a vocês que fizeram a reportagem com a gente, a Marielle e o Lauri. Bom trabalho para vocês aí, viu? E agora a gente recebe um outro profissional aqui, especialista, como sempre, para tirar nossas dúvidas. É o Eduardo Trevisol, médico veterinário. Eduardo, bom dia. Bom dia, Pablo. Eduardo, conta pra gente, existem então 3 tipos de ração, né? Por que é mais importante que o peru ele se alimente com uma quantidade de proteína, por exemplo, diferenciada em cada fase da vida? Cada um dos animais, né, Pablo, quando a gente compara, por exemplo, frangos de corte com peru, eles exigem uma diferente de nutrientes para que eles desempenhem, mostrem o máximo do potencial genético que eles possuem. Então, o peru, diferente do frango, nas fases principalmente, ele tem sim uma maior dificuldade de digestão, porque o sistema digestivo dele é menos desenvolvido logo após o nascimento, quando comparado com o frango de corte. Então, nessas dietas, nós utilizamos sim um nível maior de proteína, né, e aminoácidos, consequentemente, para que esse animal obtenha todos os nutrientes necessários e mostre todo o potencial genético de crescimento que ele possui. Tá certo. E a alimentação dele, ela é muito maior do que a do frango? Porque o animal é maior, né? Existem sim algumas variações, claro, até porque o ciclo de vida de ambos é bem diferente, né? Quando nós tratamos, por exemplo, de um frango de corte que possui um ciclo de vida ao redor de 40 dias de idade e comparamos com o peru ele possui um ciclo de vida que chega na faixa de 145 a 150 dias de idade, né? Nós estamos falando de um frango de corte abatido com 2,8 kg comparado com um peru abatido na faixa de 21 a 22 quilos, né? Então, é bem isso mesmo, né? O consumo, ele acaba variando bastante, né? Principalmente nas fases finais do peru, que tem um consumo bem superior ao frango de corte. E como é que é para ele se alimentar bem? Também acontece como outros animais? Temperatura, né, da granja ajuda ou atrapalha? Água à vontade? Exato. Esses fatores são únicos e se repetem para todas as espécies, né? Além destes fatores de ambiência que você citou, né, como a parte de temperatura ideal para o desenvolvimento e que as aves se sintam à vontade para fazer o consumo do alimento, outros fatores são importantes também, como qualidade, volume de água
E também o que o pessoal da fábrica acabou de comentar em relação, por exemplo, ao tamanho de partícula dessa ração, né? Como o peru ele tem uma variação de peso muito grande, né? Como eu comentei, abatido com 21 quilos na fase final, esse tamanho de partícula também é bem importante, né? Como comentado anteriormente, nas fases finais existe um padrão de tamanho, de triturado, que facilita o consumo pelas aves de acordo com o tamanho delas também, né? O que é bastante curioso, né? Não sabia realmente disso, né? Dessa facilidade que tem que se dar para ele poder se alimentar, né? Deve fazer parte, lógico, da fisiologia dele. O que mais também que é bom ter nessa ração, hein? Para que um peru ele esteja saudável, ele ganhe peso? Assim como outras espécies, tá? Por exemplo, da seara, que nós temos os frangos e os suínos, o peru ele também vai necessitar dos demais nutrientes, né? Nós comentamos apenas sobre proteína e aminoácidos, mas esse peru também ele vai precisar de vitaminas, de microminerais, de cálcio, de fósforo. Todos eles desempenham um papel específico dentro da fisiologia do crescimento dessas aves e, sem dúvida, eles regulam uma série de mecanismos biológicos que acabam levando essa ave a crescer com saúde e da forma que a genética requer, né? O oferecimento dentro da granja, né, ele funciona também da mesma forma? Os equipamentos, eu digo, como é que é, desde a fase inicial, né, a adaptação desse animal ali com o equipamento, tem alguma dificuldade a mais? O peru, por comportamento mesmo, ele é um animal mais curioso, digamos assim, e ele acaba se distraindo mais facilmente no sentido de busca do alimento dentro da instalação. Mas, da mesma forma como o frango de corte, o fornecimento de ração, ele é semelhante, sim, nessa fase inicial, por exemplo, né? Inicialmente, a gente busca distribuir rações no papel para que ele faça o consumo em cima deste papel, e conforme o crescimento da ave, quando ela já está de um tamanho adequado para poder consumir este alimento nos comedouros, que funciona da mesma forma que um frango de corte, com algumas pequenas variações do modelo de comedouro, sim, né, específico para perus, mas, no geral, ele é o mesmo sistema que o frango de corte, tá bom? Tá certo. Eduardo, obrigado, viu, pela sua participação. Um bom trabalho aí para você, sucesso. Obrigado pelo convite, sucesso para você também. Até a próxima. E você sofre de perda de cabelo? Ao menos conhece alguém que sofre? No mundo animal, tem desses problemas que podem aparecer meramente estéticos, mas são de saúde. As galinhas perdem penas e geralmente a causa, adivinhe só, é o estresse. Como evitar? Vamos saber no quadro Criar é Ciência. Galpões mal estruturados e alimentação incorreta podem resultar em queda de penas nas galinhas. Isso é comum entre pequenos produtores, mas a boa notícia é que há soluções e são facilmente colocadas em prática. Primeiro, observe bem o local onde as aves são criadas. Aviários superlotados ou muito quentes estressam os animais e, como consequência, podem estimular o canibalismo, fazendo com que as galinhas ataquem umas às outras. Isso pode ocasionar a queda das penas. Daí, a importância da ambiência adequada, como sempre destacamos por aqui. Segundo, preste atenção na ração que oferece aos animais em cada fase da vida. A falta de vitaminas ou a vitaminose pode ser o motivo da queda das penas. E os nossos quadros com curiosidades estão todos no Instagram, você sabe, né? Vai lá e compartilha com os seus amigos. O programa de hoje fica por aqui, a gente se vê na sexta-feira, então, 11h30 da manhã aqui no Canal Rural.
Até lá, tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.